Oi, gente, Roberto Rilubiscaro aqui e com uns 2, 3 anos de atraso assisti a minissérie ou primeira temporada, porque assim, embora a história principal seja bastante bem resolvida, ficam questões em aberto e curiosidades para uma possível segunda temporada. A gente percebe que eles estavam pescando por uma. Até agora, 2025, final de 2025, eu não sei que essa série irlandesa tenha sido renovada para a segunda temporada. Ui, ainda bem, porque não merecia. Que série chata do caramba! Daria para contar aquela história lá em 3 e não em 6 episódios. A maior parte do tempo eu estava vendo, sei lá, um drama de adolescente, um drama médico e não uma história policial. Só que, sem spoilers, vou comentar sobre depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Eu até entendo por que eles enfatizaram bastante a família, porque é assim, ó, uma dona de casa, né, lá na Irlanda, que tem mania de limpeza, óbvio, ela tá limpando o passado dela, as simbologias enriquecidas. E, bom, ela vive com o maridão dela, que é um policial, tá? E depois esse maridão, pra gente não ficar totalmente contra ela, esse maridão prova ser um mulherengo não muito bom, né? E esse casal tem 3 filhos, não necessariamente frutos daquele casamento, mas tem um adolescente revoltado, né, que vai ter uma subtrama de um amor não correspondido que vai ficar no ar. Tem uma pré-adolescente que tem um drama desnecessariamente dramático, portanto melodramático, a partir da primeira menstruação, com algumas cenas assim, né, de passar dedo em caderno. Mas uma menina dessa, gente, puxa, né? E um menininho mais jovem que sofre bullying na escola e tem uma doença lá que faz com que ele cuspa sangue. Parece que é até meio terminal. Se você fala, nossa, dá para entender por que eles focam nessa família e nessa mulher e nessa domesticidade. Por quê? Porque esta mulher a mamãe, ela tem um passado na Inglaterra que é bastante violento. Este passado volta no primeiro capítulo sob a forma de um cara com uma barba postiça que chamaria a atenção, assim, até de deficientes visuais, né? E vai chantageá-la, blá blá blá, e essa mulher acaba cometendo um crime. E adivinha quem vai investigar este crime? O maridão dela, que tá louco por uma promoção, por motivos pessoais e financeiros, e a parceira dele, que na verdade dorme com ele de vez em quando. Tá, então você fala, nossa, deve ser bastante tensa a situação, né? Porque essa mulher vai ter que ficar limpando pistas. Aí vai depender de a polícia não ter nem exame balístico, porque quando você percebe com que arma aquele crime foi cometido, um simples exame de balística já determinaria de onde veio a arma, de quem que é a arma, mas isso, claro, convenientemente no Estado, né? Então, só que não tem intenção, não só porque a gente não sabe, porque a gente já sabe quem cometeu o crime, blá 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 blá, mas também porque todo momento essa história policial é assim, durante 20 minutos para a gente ter o drama daquela família. Então é assim, você fala, até agora você não disse, você falou que entendeu por que essa ênfase na família, mas não falou por quê. Ok, é para mostrar o seguinte, que essa mulher que tinha um passado tão violento na Inglaterra faria de tudo para preservar a sua nova identidade na Irlanda, e por isso então que ela fez o que ela devia fazer. E nenhuma das outras personagens era, na verdade, especialmente o marido detetive, tão apolíneo assim, porque ele também não era flor que se cheirasse em termos de fidelidade, blá blá blá, para que justificasse, né, que a gente devesse torcer para eles. Tá. Só que ainda não é só isso, não.
Como a história tem um pedaço, né, o passado dessa mulher é na Inglaterra, você tem também desvios dessa trama policial para uma detetive, uma DCI, uma detetive-chefe inspetora em Londres, que está pesquisando, que está investigando, porque esse cara barbudo é um inglês que sumira, e aí ele tem um irmão que é político. Então vai ter cenas envolvendo esse político, cuja plataforma é acabar com o crime, só que o irmão dele era um criminoso desaparecido, não interessava para ele que isso viesse à tona. Só que essa, como várias outras subtramas, simplesmente evaporam como fumaça no meio dessa bagunça toda, que é esse melodrama com desculpa de ser policial. Né? Essa mulher que está investigando e os parceiros dela na Inglaterra, eles parecem que estão em outra série. E estão mesmo, não só tonalmente, como fazendo outra coisa. Não tem muita ligação. E aí tem uma hora em que essa mulher, lá acho que no último capítulo, essa DCI, que até então parecia, né, super assim, ela faz um discurso, porque o comissário, a superintendente, estava querendo que abafar o caso, e ela começa a gritar entre os colegas, assim, a gente percebe, né, que é o juramento que ela fez quando virou policial. Investigar crimes para a rainha, lembra? Isso aí era a rainha, acho que ainda estava viva. Bom, não importava se ela estava viva, acho que já não estava mais, mas quando ela prestou o juramento era The Queen, né? Blá, 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 gritando. E aí, então, todos os policiais lá ficam atônitos, olhando para ela, e a cena acaba, porque isso não vai para lugar nenhum, né? E aí eu também, né? A gente, como a plateia, sem contar os laivos de nacionalismo irlandês gratuitamente colocados ali, né? Ok, é uma história envolvendo relação Irlanda-Inglaterra, e a gente sabe que essa relação não foi amistosa durante muitos séculos, mas e eu não sou nada contra você colocar farpas ou trazer à tona, né, essas coisas históricas que ainda comprometem relações pessoais, relações nacionais. Só que da maneira como é feito nessa minissérie, ou primeira temporada frustrada de uma segunda temporada lá, vem umas 2, 3 vezes só como bandeira para nada. Como um monte de coisa nessa série acontece para nada, ou acontece demais, ou acontece fora do lugar. Então você tem uma história que ela não é tensa, porque a gente já, não só porque a gente já sabe, mas né, quem cometeu o crime, mas também porque a gente não se importa com nada daquilo. Ninguém é simpático ou empático o suficiente para eu ter desenvolver uma relação de que eu estou me importando com alguma coisa. Nossa, Roberto, mas você falou que o passado dessa mulher, dessa dona de casa, é de violência, coitada. Isso não é desenvolvido. A gente vê em flashbacks fugidios e eles não revelam as coisas até muito para frente da minissérie ou série. Então, assim, não compensa ver isso, né? Falar, por que você não largou no meio? Porque eu tava querendo fazer a resenha pro canal e meter o pau nessa porcaria. Por isso que eu não parei de assistir. Tchau.